nessa época de festa junina, festa julina, festa agostina, né, eu tenho que divulgar carinhosamente, no dia 21 de julho, 2 dias antes do meu aniversário, então hashtag fica a dica, meu aniversário é 23 de julho, né, queridos ouvintes, estou aqui de prontidão, que vai ser o dia do meu aniversário, na segunda-feira. Brincadeira à parte, dia 21 de julho, com entrada franca, das 16 horas até as 22, de 4 da tarde até as 10 da noite, vai acontecer o Arraiá da Fraternidade, com 2 atrações maravilhosas, Mário Borges e Grupo Ousar com Cristo, lá no EFRA. O EFRA é o Espaço Espírita Fraternidade, que é a sede do 37º seu Conselho Espírita de Unificação lá de São Gonçalo. Fizeram uma iniciativa muito legal, por isso que o programa Falando de Arte e a Rádio Rio de Janeiro está apoiando com tanto carinho, né? Participantes de casas espíritas se reuniram, então o GF, o CELI, o GEMIL, o GEFA e a Obra do Berço do CEACAL estão se organizando para que aconteça esse Arraiá da Fraternidade. Então será no EFRA, dia 21 de julho, de 4 às 10, né? De 4 da tarde às 10 da noite. Surge a noite escura, de repente resplandece, é um perfume que se exala, feito perfume que cresce. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. É com muita alegria que a gente retorna a esta casa, que tem como tema, né, fraternidade no seu nome, e isso nos remete lá à consolidação da Revolução Francesa, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. E nada mais é do que o lema da doutrina espírita também: sermos irmãos, sermos fraternos, sermos solidários e tolerantes para com o próximo. E o tema de hoje ele vem muito a calhar, né? Porque no momento em que a população brasileira vem sofrendo tantas desilusões, tanto na área política, na área social, na área econômica, nós estamos vendo que, segundo dados de pesquisas recentes, 61% dos jovens brasileiros, se tivessem oportunidade, gostariam de sair do Brasil. Isso é alarmante. 61% da mão de obra ativa da juventude gostaria de sair do país. E aí a gente se remete ao livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, para podermos entender também essa questão que coroa a nossa pátria como o celeiro e a pátria do Evangelho, o coração do mundo, o local onde Jesus determinou que fosse transportada o Consolador prometido por Jesus há mais de 2000 anos atrás. E aí a gente observa que nessa obra magnífica, né, do nosso querido Chico Xavier, Psicografia de Humberto de Campos, ali se identificando como Irmão X, nós vamos ver a figura de 2 personagens muito interessantes, né? O primeiro deles é Fernão Dias Paz Leme, o caçador de esmeraldas, um dos bandeirantes que mais desbravaram o Brasil na época do descobrimento, na época das capitanias hereditárias, o homem que escravizou dentro da sua vila mais de 5.000 índios, matou centenas e centenas de pessoas, mas teve um papel importante no período de colonização, de descobrimento da nossa pátria. E também vamos ver a figura no livro A Caminho da Luz, citado brevemente no Brasil, Coração do Mundo, o A Caminho da Luz do nosso querido Emmanuel, a figura de Napoleão Bonaparte, que segundo, né,
informes da espiritualidade havia sido César, o grande imperador, e reencarna como Napoleão Bonaparte para unificar o reino da França, preparando ali o berço para o nascimento de Allan Kardec, o nosso querido Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso querido professor Rivail, né, que nasceria numa França unificada. Esses dois homens têm alguma coisa em comum. Eram dois espíritos que tinham missões. Fernão Dias teve uma missão ao reencarnar no Brasil para desbravar o interior do nosso Brasil, saindo de São Paulo, avançando ali pelo que hoje nós chamamos de estados de Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo. Ele foi muito importante nesse período. E o nosso querido Napoleão Bonaparte, que teve um papel importantíssimo de unificar a França, e o fez, só que pela vaidade, pelo orgulho, pela ambição, ele acabou sendo levado à derrocada da sua missão. Então os dois tinham missões, eram dois espíritos com missões. Mas para a gente poder entender o que é uma ocupação, o que é uma missão, a gente precisa se reportar ao dicionário, né? E lá no dicionário, que na minha época de criança a gente ganhava um dicionário na escola, né? Você folheava o dicionário. Hoje os jovens nem sabem o que é isso, né? Vão no celular, né? Vão na internet. Ocupação é o ato ou efeito de ocupar-se, é um serviço, é um trabalho. E missão é um encargo. Missão não é uma missa grande. Uma vez eu brincando na evangelização, eu falei a missão aí, a evangelizando perguntou, é uma missa grande? Não, não é uma missa grande, né? Missão é um encargo ou o conjunto de missionários, uma regra, um encargo, tarefas para missionários. Isso é muito interessante, porque a gente se remete na questão 76 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta o que são os espíritos, né? E a equipe veneranda responde que são os seres inteligentes da criação que habitam todo o universo além do mundo material. Olha que coisa interessante. Então, né, todos nós aqui somos espíritos, eternos não, imortais, porque eterno somente é Deus. Então, como nós somos espíritos imortais, somos os seres inteligentes da criação, mesmo que não queiramos, que sejamos preguiçosos, mas nós somos os seres inteligentes. Nós temos o quê? Missões e ocupações ao encarnarmos na Terra. O que não pode acontecer, meus irmãos, minhas irmãs, é nos acomodarmos nessa oportunidade que a espiritualidade nos dá no momento da nossa reencarnação. Porque há pessoas que têm uma vida vegetativa do ponto de vista espiritual. A pessoa, ela segue aquele ciclo dos seres vivos. Ela nasce, ela cresce, ela se reproduz e ela morre. Então a vida da pessoa é essa. Vai para o trabalho, volta para casa, né? Toma café da manhã, almoça, janta, vai para o trabalho, volta para casa, no fim de semana faz churrasco, volta para casa, vai para o trabalho. A vida é essa. E a pessoa não faz nada além disso. Sendo que, como nós somos os seres inteligentes da criação, nós temos uma missão a cumprir. Nós temos uma missão, que é auxiliar o nosso desenvolvimento espiritual, a nossa evolução. Devemos trabalhar para o progresso do próximo, para o progresso da coletividade. E aí nós vamos encontrar, né, nessa mesma obra magnífica, né, que o codificador ele vai questionando a espiritualidade superior sobre essas ocupações, é que os espíritos que recebem as missões, muitas vezes eles não têm noção de que são espíritos missionários. Eles são impulsionados pelo seu caráter moral elevado para determinadas atividades. No final eu vou apresentar uma lista de imagens ali, mas eu vou citar um jovem que atualmente é um homem jovem, né, tem 36 anos, é um australiano, Nick Vujicic, que nasce sem os dois braços e sem as pernas. Então ele é um verdadeiro toco, né? Ele não tem braços, não tem pernas. Ele é um missionário evangélico que viaja os países dando palestras motivacionais.
Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver algum vídeo dele, lá na nossa casa, que fica no Engenho Pequeno, na SEAC. Nós já passamos diversas vezes, né? Quando nós notávamos que as pessoas estavam muito assim para baixo, reclamando das suas vidas, e a gente queria dar aquele choque de realidade, a gente pegava o caso do Nick e projetava lá na televisão, e as pessoas saíram de lá envergonhadas porque reclamavam das suas vidas. Esse jovem, ele não aceitou a sua limitação física. Ele foi adiante, então ele tem faculdade, ele é professor, ele surfa, ele joga bola, e coisas que nem eu não sei fazer isso, eu não sei surfar, e ele surfa. Ele não tem nem braços e nem pernas, só tem os pés ali, né, colados ao tronco dele. Então a gente fica olhando que é um espírito missionário, pediu essa aprovação para ir adiante, para incentivar outras pessoas. E aonde ele dá as palestras dele? Em estádios, em escolas, e a gente vê aquela juventude toda ali admirada, emocionada, vendo esse jovem espírito, esse missionário, esse verdadeiro missionário, mostrando que nós devemos amar a vida, que nós não devemos nos revoltar com o que acontece conosco no nosso dia a dia. E Deus, ele é muito bom, ele é muito caridoso, né? E as pessoas dizem assim: porque o mal é a ausência do bem. É uma falácia essa afirmativa. E muitas pessoas repetem isso. O que é o mal? O mal é a ausência do bem. Isso não existe, porque Deus é infinitamente bom. Se Deus é infinitamente bom, Deus não criou o mal. Não é isso? Se Deus é infinitamente bom, ou seja, a bondade ao infinito, ele não poderia ter criado o mal. E na classificação da escala espírita, nós temos os espíritos superiores, nós temos os bons espíritos e os espíritos imperfeitos. Notem, não existem espíritos maus, são espíritos o quê? Imperfeitos. Na realidade, o mal é a ignorância do bem. O mal é a ignorância do bem. Saulo de Tarso, quando foi considerado naquela época por Flávio Joséfo, um dos maiores biógrafos, historiadores judaicos daquela época, que foi do tempo ali dos cristãos primitivos, Flávio Joséfo disse que Saulo de Tarso foi que criou o maior êxodo de cristãos de Jerusalém. As pessoas tinham pavor, porque ele era um flagelo, Saulo de Tarso. Mas ele era mau? Não, ele era ignorante. Porque no momento que ele mandava matar, apedrejar, ele achava que estava cumprindo as sagradas escrituras. Ele estava cumprindo na cabeça dele, os ensinamentos de Moisés, a lei mosaica. Então ele não era mau, ele era ignorante. Assim somos muitos de nós. Quando não conhecemos a luz da verdade, nós agimos por ignorância. E por essa ignorância, acabamos praticando atos que são considerados perversos pelos nossos irmãos de humanidade. É só para a gente desmistificar um pouquinho essa questão do bem e do mal, que as pessoas confundem muito. E aí tem uma história muito engraçada que eu ouvi de uma companheira nossa lá na casa, que um homem chegou numa rinha do galo, né, e perguntou lá qual era o melhor galo de briga que existia. Eu quero saber qual galo bom que você tem aí. Aí o rapaz falou assim: olha, aquele preto que está ali, ó, aquele ali que é um galo bom. Ele falou: então tá, vou apostar. Apostou R$1.000 naquele galo preto. Aí botou lá na rinha, tinha um galo vermelho e um galo preto. Olha, o galo vermelho partiu para dentro do galo preto. Primeira coisa que ele fez foi cegar o galo preto. Depois deu uma coça, picou ele todinho, arrancou as penas, arrebentou com ele. Aí no final, o homem já estava desesperado porque perdeu a luta. Falou: não, você não falou que aquele era o galo bom que você tinha? Sim, aquele é o bom, o marvado é o vermelho. Então a gente não tem ainda noção. Está vendo como é que o conceito de bom e mal enrola, né? A gente não sabe nem diferenciar isso. Quer dizer, ele é o bom, o marvado é o vermelho, né? E assim é a nossa vida. Às vezes o que parece para nós o mal é o bem. Não é isso? Às vezes a gente é desviado daquela rota, daquela meta que nós, nos programamos,
mas queria fazer a nossa queda maior no final. E a gente sai daquele caminho e vai por outro caminho mais seguro, mais tranquilo, né, evitando atropelamentos da estrada, mas nós, pela nossa ignorância, não conseguimos perceber isso. Então, meus irmãos, a gente vai olhar aqui, ó, o que é um missionário na acepção da palavra? É todo aquele que se entrega em totalidade na tarefa de amor, na obscuridade da estrada ou nas áreas da filosofia ou da religião. O missionário ele não quer aparecer. Ele não precisa botar missionário Éder, apóstolo não sei o quê. Quem é não precisa se denominar dessa forma. Sem ataque nenhum às religiões tradicionais. Mas quem é não se coloca dessa forma. Então a gente vê o caso de Chico Xavier, que dizia que ele era o cisco de Deus. Uma vez, uma companheira, está lá em lindos casos de Chico Xavier, obra de Ramiro Gama, obra antiga, né? Maravilhosa, tem vários casos dele, e uma companheira disse para o Chico: olha, Chico, eu fiz uma regressão, que teve uma época que a regressão era moda. Se nós nascemos com o subconsciente nevoado, né, para que não nos lembremos do que fomos no passado, é porque tem um motivo. Imaginem vocês olhar para um filho no berço e saber que aquele filho foi o amante que te matou para pegar sua mulher. Você enfoca a criança no berço, né? Então a gente já nasce com esse esquecimento para fazermos o que? A reparação, amarmos os nossos inimigos, que vêm reencarnados nos laços de família. Então a companheira fez uma regressão e ela, toda boba, foi lá na casa da prece e falou assim para o Chico: Chico, eu fiz uma regressão, você sabe o que eu fui? Ele falou: não, minha filha, olha, Chico, eu fui uma das mártires do cristianismo. Eu morri lá no Círculo Coliseu Romano, eu fui morta pelos leões. Toda boca, né, contando isso. E aí ela olha para o Chico e pergunta: Chico, e você foi o quê? Ah, minha filha, eu era a pulga do leão que te matou. Então a gente observa, né, a tamanha simplicidade de Chico Xavier. Assim como a nossa querida irmã Dulce, né, uma missionária também, muito parecida a sua obra com a Madre Teresa de Calcutá, né? O nosso querido Padre Cícero, Romão Batista. Eu estou citando de outras religiões, né? É evidente para saber que os missionários, eles vêm encarnando em diversas áreas do conhecimento humano e das religiões. Nosso querido Oswaldo Cruz, Oswaldo Bento Gonçalves Cruz, que funda a Fundação Oswaldo Cruz, que limpou o Rio de Janeiro de várias doenças. O Rio de Janeiro era tão sujo do ponto de vista de doenças, né, de infectologia, que os navios não se aproximavam, não conseguiam nem parar ali no porto, porque podia pegar várias doenças. E Oswaldo Cruz encarna com essa missão, né? Ele vem limpar a cidade que ele havia fundado, porque Oswaldo Cruz foi Estácio de Sá. Está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então a gente observa os missionários, eles vêm encarnando em diversas áreas. E eles não têm a noção disso. Eles são empurrados pela inspiração da equipe que os acompanha para aquele determinado trabalho. Então cada um de nós aqui tem uma missão a ser cumprida. E nós somos impulsionados a ela. No momento em que estamos abrindo mão, estamos em casa descansando, vemos a casa espírita, varrer o pátio, lavar o banheiro, preparar o lanche das crianças, participarmos de uma visita fraterna no hospital, participarmos do movimento espírita organizado, são missões, porque estamos trabalhando para o progresso da humanidade. Traz a consciência do seu dever de servir além e acima de qualquer circunstância. Então, o verdadeiro espírita, ele é reconhecido pela sua transformação moral, em primeiro lugar. E depois, pelos esforços que faz para domar ou dominar as suas más tendências, as suas más inclinações. E o espírita, ele tem que ser espírita 24 horas. Em casa, no ambiente de trabalho e na casa espírita. Não adianta eleger a casa espírita para ser espírita. No ambiente de trabalho, isso é importantíssimo também. Um companheiro fez uma campanha numa empresa do governo. E aí, o chefe daquela empresa era espírita e falou: olha, eu vou fazer a campanha aqui entre os funcionários e tal dia e tal mês você vem passar aqui para você pegar
os donativos. E ele passou lá para buscar os donativos. Chegando naquela instituição, naquela empresa pública, né? O rapaz que havia feito a campanha, que era o chefe de um determinado setor, não estava presente. E ele ficou sabendo como esse chefe era odiado pelos seus subalternos. Porque quando ele se identificou, olha, eu sou do Centro Espírita, do Grupo Espíritas de Estudos de Fraternidade, lá do GF de São Gonçalo, e eu vim aqui buscar, né, os donativos para a nossa campanha, que a gente está realizando lá, a campanha do cobertor, e o pessoal, é mesmo? E quem é que autorizou? Foi fulano. Ah, tá, fulano, mas ele é espírita? E aí o rapaz falou, é. Aí todo mundo ficou horrorizado, porque ele era uma pessoa totalmente arbitrária, ignorante e ruim com os seus funcionários, com aqueles que eram seus subalternos. E aí fica feio, né? Porque a pessoa demonstra uma coisa que ela não é. A campanha deu certo e todo mundo tinha medo dele. Aí a campanha deu certo. Então ele não era respeitado, ele era odiado. Então que a gente possa parar e refletir também. Será que nós estamos sendo odiados dentro de casa, no ambiente de trabalho? Será que estamos fazendo o possível para auxiliar aqueles que estão ali com o nosso comportamento a crescer ou não? Isso também é uma missão que nós temos. Demonstrarmos o nosso comportamento de verdadeiros espíritas cristãos aonde quer que estejamos. Eu sei que é difícil. Mas Kardec também diz, ele também é reconhecido pelos esforços. Porque já aconteceu comigo, de eu ter um comportamento equivocado e depois eu ficar assim, não, eu não posso, eu não vou mais frequentar porque eu falhei nesse comportamento e tal. Não. Aí depois você vai ler e você vai ver lá, Kardec diz, pelos esforços, a gente não pode desanimar. Errou, se levanta, continua caminhando. Porque em uma única encarnação a gente não consegue evoluir. São diversas, mas vamos fazer o nosso melhor. Olha aqui, ó, são diversas as missões no mundo material. Então nós temos aí trabalhos em comunidades carentes, né? O espiritismo, ele se notabiliza por esses tipos de trabalhos, sem cobrar um centavo, sem ajuda. A maioria das instituições espíritas não tem ajuda e subvenção oficial, não tem. A maioria, ela sobrevive de doações dos seus membros, daqueles que participam da palestra pública, das atividades da casa. Então isso são o quê? Ocupações de quem? Dos espíritos, o quê? Encarnados, através da nossa profissão. Então, por exemplo, fulano é médico, então ele vai doar um dia na semana para fazer um atendimento gratuito em determinada instituição de caridade. Isso é uma ocupação, além da ocupação, uma missão em benefício do próximo. Ele é advogado, ele vai abrir ali, né? A nossa casa já teve isso. Abria um determinado horário com uma advogada que com muito carinho ia lá atender os problemas da comunidade a qual nós estamos inseridos. Ela doava ali, aquele tempo, todos os domingos, ela estava lá atendendo durante 2 horas os casos de pessoas, né, que tinham problemas na justiça para resolver, problemas contra empresas, para tirar seu documento que havia perdido. Então ela dava toda a assistência jurídica. É uma ocupação que ela transformou em missão e benefício do próximo. E assim a gente vai fazendo, vai auxiliando, do ponto de vista material. E também nós temos aí do ponto de vista espiritual. Porque como os espíritos são os seres inteligentes da criação, eles não perdem tempo na erraticidade. E a erraticidade, eles são considerados o quê? Os espíritos errantes. Errantes porque vivem na erraticidade. E o que é a erraticidade? É o período entre uma encarnação e outra. Então, naquele período, ninguém fica tocando harpa, ninguém fica lá na Quinta da Boa Vista, naqueles bosques, admirando nada. O pessoal tem que trabalhar. E a gente observa isso nas obras de André Luiz, notadamente Nosso Lar, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Os Mensageiros e assim por diante. Então, todos os espíritos, eles têm a sua ocupação no plano espiritual e as suas missões direcionadas na Terra. Nós também temos aqui, ó,
que a ocupação ela é contínua. Leon Denis nos fala isso no capítulo 13, lá do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Eu lembro quando eu fiz 16 anos, eu tinha cabelo ainda, né? Eu ganhei esse livro, só que não é como hoje, que é divididinho não, eu ganhei o blocão, a Bíblia, que é dessa altura esse livro, né? Então ele diz assim, ó, cada espírito tem no espaço sua vocação e segue-a com facilidade. Cada um encontra seu lugar neste soberbo campo de ação, nesse imenso laboratório universal. Então tem várias obras aí que falam sobre isso. Tem a Casa do Escritor, que fala das bibliotecas do plano espiritual, onde os espíritos são preparados. No próprio filme Nosso Lar, nós vemos ali o Emmanuel, né, que ele aparece ali, é uma licença poética, que o Emmanuel nem é citado em Nosso Lar, ele só faz ali o prefácio do Nosso Lar, né, junto com André Luiz, mas ele não é citado na Bíblia, mas na obra, mas no filme ele aparece. Então está lá o nosso Emmanuel, né, já vendo ali André Luiz, vamos preparar o médium dele, que era o nosso querido Chico na Terra. Então já preparando, né? E para quem não sabe, quando o Chico estava psicografando a obra Paulo e Estevão, o Chico psicografava essa obra na hora do almoço, lá na Fazenda Modelo, aonde ele era escriturário, lá na Fazenda Modelo. Então ele digitava, né, datilografava, datilógrafo, melhor dizendo. Não tinha computador naquela época, né? Então na hora do almoço, o Chico, ele psicografava. E quem auxiliava o Chico na psicografia era o patrão dele, era o chefe dele da sessão. Então o Chico ficava psicografando e passando as folhas para o Chico. Só que o Chico, ele não era uma pessoa culta do ponto de vista intelectual, da terra. Então ele não tinha ali, ele não sabia escrever determinadas palavras, letras. E o Emmanuel veio e disse para ele assim, Chico, olha, pode parar, assim não vai dar, vai estudar português. Então o Chico ainda teve que estudar gramática, português, para facilitar o trabalho do Emmanuel nos seus romances, né, os romances espíritas do Chico Xavier. Então vocês vejam que no plano espiritual eles levam muito a sério isso. Ninguém está lá de brincadeira. Assim como nós vemos também espíritos que ficam vagueando no terra a terra, né? Que os nossos irmãos da Umbanda chamam de vagantes. Ficam aí andando para um lado para o outro, e eles vão dentro da casa, né, que eles habitavam. Quem tem um vício alcoólico, eles ficam ali nos bares da vida, frequentam o teatro. Tinha um gibi, né, quando eu era criança, que a FEB publicava, chamado Pedro o Flamengo. Então conta esse espírito que é citado nos contos da Revista Espírita. Allan Kardec fala dessa entidade, e ele era um espírito que ficava vagueando pela Paris daquela época. Então ele ia no teatro, só que era chato, porque ninguém falava com ele, né? Até o dia que ele encontra uma multidão de espíritos na casa do professor Allan Kardec, ele vai lá ver o que está acontecendo. Só que ele não consegue nem entrar, porque ele olha, vê Platão, Sócrates, e ele fica envergonhado, porque ele não tem iluminação nenhuma para estar ali. Então tem espíritos também que ficam aí, né, andando, porque nem sabem que desencarnaram. Então são espíritos também que têm uma ação contínua. A espiritualidade utiliza os espíritos em todas as áreas e também nos fenômenos da natureza. São espíritos ainda recém-saídos do mundo animal, estão ali indo para o mundo hominal, preparando a sua individualidade. Então são colocados ainda muito, né, imperfeitos, muito ignorantes, são colocados e comandados por espíritos superiores nos fenômenos da natureza. Nós lemos isso na questão 540 e seguintes do Livro dos Espíritos, né? Então a gente vai observando que tudo na natureza se encaixa, desde o átomo ao arcanjo, que começou por ser átomo. Então observe como a perfeição de Deus em todas as coisas. Então a ocupação é o quê? Ela é contínua, todos têm trabalho. Aí nós temos aqui, ó, os espíritos inferiores e imperfeitos, que eu acabei de falar. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, ou seja, estão recém-saídos de outro reino, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes, tá? Do átomo ao arcanjo, que começou por ser átomo.
Então ainda são inferiores e imperfeitos. Em nenhum momento é citado espíritos maus. Observe aí o cuidado da classificação. Então nós temos aí, os diferentes graus da escala evolutiva. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu, uma referência lá do livro do Eclesiastes. Então, tem tudo. Nós temos aí aquela famosa escada de Jacó, os degraus, que na doutrina espírita são os mundos, a escala dos mundos, desde os mundos primitivos até os mundos celestiais. É uma evolução contínua em todos os reinos. Os animais também vão evoluindo, as plantas, o meio ambiente vai se adaptando conforme a população daquele orbe vai se melhorando. O planeta também segue essa tendência de melhoramento. Então, Deus, aí dizem assim, porque Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia Deus descansou. É interessante porque Jesus diz, meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Então, como é que pode isso, É difícil, não tem feriado, não tem Copa do Mundo para Deus, Então, tudo tem um trabalho infinito e contínuo nas nossas vidas. Uma vez perguntaram, como é que a gente sabe que Deus existe? Pelo ar. Então, vamos tirar o ar daqui. Você está vendo o ar? Não está vendo. Mas Ele é que te mantém vivo. Se você cortar o ar, você vai morrer. Eu não dou 1 minuto. O melhor mergulhador do mundo aí vai durar uns 20 minutos sem respirar. Mas vai morrer também. Então, a maior prova é esse ar que a gente respira. Por isso que diz que Deus habita dentro de nós. Olha aí, nós estamos envolvidos no amor de Deus através da nossa própria respiração. É Deus que está permitindo isso nas nossas vidas. Os espíritos preguiçosos, nem tem essa classificação. Vamos lá, coloquei essa classificação. O estado de ociosidade é temporário. A gente para ou caminha. Nunca regredimos, porque uma hora a gente vai ter que se movimentar. Aí eu não vou lavar essa louça não, então deixa. Vai deixando a louça ocupar na pia. É terrível para os maridos, Quem ajuda em casa, aí tem que lavar aquela louça, quando você vê aquela montoeira de coisa, é caneca, é prato. Não vou lavar não, então a gente vai tirando tudo. Você descobre até aquela caneca que você usou quando você era criança, dentro do armário, só para não lavar o copo, Mas tem um momento que vai sujar tanto, que você vai esgotar todos os seus recursos, que você vai ter que sair da ociosidade e vai ter que lavar aquela louça, vai ter que trabalhar. Então o estado é temporário. Cedo ou tarde o desejo de progredir os impulsiona para uma atividade, isso é verdade. Nós temos lá no livro Céu e Inferno diversos depoimentos. Espíritos querendo o quê? Querendo avançar, cansados já de estar naquele estágio. Nas reuniões de atendimento espiritual, nas reuniões de desobsessão, irmãos que não aguentam mais ficar ali naquele sofrimento. Eles querem caminhar. A meta dessas reuniões não é afastar os obsessores. A meta dessas reuniões é transformar obsessores em amigos, obsessores em espíritos protetores. Olha que coisa interessante. E aí entra um trabalho extraordinário da evangelização. Aqui a casa tem evangelização? Tem, Parabéns, A gente costuma sempre aí elogiar esse trabalho. Vamos fortalecer esse trabalho nas casas espíritas. E qual é a vantagem do trabalho da evangelização? É que quando nós nos doamos para uma criança, com amor, com carinho, passamos os conhecimentos para essa criança, os espíritos que as acompanham se tornam também os nossos amigos. Os familiares que já desencarnaram se tornam também os nossos amigos. Então a nossa querida tia Vilma, que foi uma das grandes evangelizadoras no estado do Rio de Janeiro, ela dizia que o evangelizador tem que ser recebido com tapete vermelho, aquele do Oscar, da entrada do centro até a porta da sala de evangelização. Porque o trabalho que ele faz e o trabalho de amparo espiritual que ele faz também com os espíritos que acompanham as crianças é indescritível. Então uma criança às vezes tem 10 entidades que a acompanham, familiares, perseguidores do passado, e quando você consegue evangelizar aquela criança, você transforma aqueles 10 em companheiros seus. Então a gente nunca está sozinho. E Jesus diz assim: quando estiveres sozinho,
tranca a tua porta e ora, Pai Nosso, no seu quarto, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, e a gente diz assim, mas se eu oro sozinho? Ele fala 2 ou 3, ele diz encarnado ou desencarnado. Como nós temos o Espírito protetor que nos acompanha, olha como é que Jesus tinha ciência disso. Onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, em algumas traduções, 2 ou 3 ou mais reunidos, 2 nós já temos. Sou eu e o meu Espírito protetor, que está ali do meu lado, sempre me intuindo para o trabalho do bem. Mas às vezes eu sigo o caminho errado, e aí ele não pode fazer nada. Por quê? Se ele intui você no caminho do bem, e você se afasta do caminho do bem, ele respeita o seu livre-arbítrio, porque você não é fantoche na mão do Espírito protetor. E aí o que ele faz? Você vai vibrar em outra energia e ele não consegue mais te auxiliar. Não é que ele se afasta, você se afasta do seu Espírito protetor. Então, nas nossas orações, no nosso culto do Evangelho lá, a gente também ora pelos Espíritos protetores que têm a ocupação e missão de nos auxiliar na nossa trajetória terrena. Vamos lá. Espíritos mais evoluídos, ocupações úteis ao progresso dos povos e indivíduos. Aí entra em todas as áreas do conhecimento humano. Os grandes filósofos, os grandes cientistas, né? Pessoas que utilizaram a sua inteligência para beneficiar milhões e milhões de pessoas. Por exemplo, Alfred Nobel, que criou o prêmio Nobel, ele foi o inventor da dinamite. E ele criou o prêmio Nobel por quê? Porque ele ficou tão decepcionado com o uso da dinamite, que estava usando para destruir o próximo, que ele pegou os royalties, todos os direitos que ele tinha sobre aquilo, e criou um prêmio para quem promovesse a paz mundial. Infelizmente, o nosso querido Santos Dumont cometeu suicídio, porque viu o avião que ele havia inventado, né? Aí tem uma polêmica com os irmãos Wright lá dos Estados Unidos, né? Mas foi, na minha concepção, foi Santos Dumont que sobrevoou sem catapulta, sem nada, e ele se manteve no ar. Ele cometeu suicídio porque ele não queria ver a sua criação transportando bombas. Era para transportar pessoas, e a humanidade, pela sua ignorância, transportou bombas, cometendo aqueles cataclismas que a gente já sabe na história da humanidade. Então, esses espíritos mais evoluídos, eles vêm com essas missões, né? Unificar uma região, desbravar, espíritos que vêm na área da arte, né? Quantos nós vemos aí na área das artes, né? Que promoveram a paz através da música. Nós vemos também até em esportes, pessoas que unificaram. E aí eu vou dar uma historiazinha do Pelé, que é o rei de futebol, que uma vez ele conseguiu que uma guerra parasse. Os dois lados se sentaram para ver o Pelé jogando futebol. Então, uma pessoa que teve, naquele momento, estava desempenhando uma missão, né? Assim como os outros, assim também como existem irmãos nas diversas áreas do conhecimento humano que utilizam de forma equivocada esse dom que Deus lhes deu. Utilizam a sua inteligência para o mal, na construção de bombas, utilizam a medicina para o incentivo ao aborto, para criar venenos que vão prejudicar o próximo. Então nós temos os dois lados da moeda, mas que nós não sejamos esses, que utilizamos a nossa inteligência, a nossa capacidade para o mal. E as missões relevantes, né? Confiadas aos espíritos que Deus julga capazes de cumpri-la, a cada um segundo as suas obras. Deus dá o frio conforme o cobertor. Então não vai colocar um peso maior do que nós possamos carregar. Então ele coloca aqui, os livros da codificação. Kardec teve uma missão relevante na Terra. Nasce numa França que estava ainda sob o domínio do Império de Napoleão I, tá? Nasce numa Europa ainda envolvida com o final do período da Inquisição, e vem fazer luz ali. Em apenas 15 anos da sua missão, ele publicou toda a codificação.
O homem que não precisava passar por isso, porque já era consagrado. O professor Rivaio já era respeitado em toda a França, pela sua gramática, pelas aulas que dava, pelos códigos que escrevia, não precisava dessa fama da doutrina espírita. Tanto é que não utilizou o próprio nome, utilizou o nome da sua encarnação passada como druida Allan Kardec, né? Então a gente vê aí, uma pleiade de espíritos superiores, São Luís, Sócrates, Platão, o próprio Emmanuel participou, a nossa querida Joana de Anjos, na Paz, na Paciência, se identificando como espírito amigo. Então são espíritos que estavam ali junto com Allan Kardec, que estavam assessorando a sua missão. Tanto é que a obra continuou até os dias de hoje. Não há nada dentro da codificação que tenha sido refutado pela ciência moderna. Nada, absolutamente nada. Alguns contextos, alguns textos fora de contexto, que irmãos que utilizam a sua inteligência para o mal querem atacar, dizendo que Kardec era preconceituoso, racista, mas não entendem que naquela época os estudos, principalmente dos povos africanos, né, davam essa margem de interpretação. Mas isso, se você tira do contexto, você pode dizer, mas que Kardec falou isso. Não, bota no contexto. Vamos analisá-lo pelo contexto histórico. Então foi um grande missionário que reencarna. O nosso querido Chico Xavier, que foi dito pela nossa querida Ivone Pereira, que as obras de Chico Xavier eram complemento da terceira revelação. Porque foram as primeiras obras que falaram do plano espiritual com tantos detalhes. E depois a continuação dos relatos vem com Manuel Filomeno de Miranda. André Luiz cessa e Manuel Filomeno de Miranda começa também a falar, né, sobre essas obras, tormentos da obsessão e assim por diante, dando diversas informações, corroborando, ratificando o que André Luiz havia dito na década de 40, no final dos anos 30. Esses são aqui alguns exemplos de missionários, né? A gente tem ali a figura do professor, o professor é um missionário. Quem é professor e está aqui, é um missionário. Daí é tão triste nós vemos aí professores trabalhando desestimulados, né? No final do meu ensino médio, na época era chamado segundo grau, hoje é ensino médio, já estava ali aquela baderna, os alunos não respeitavam mais os professores, eu estudava em escola pública, e o professor chegava e dizia assim, olha, eu estou aqui, o que eu ganho aqui é só para pagar a gasolina do meu carro, eu não estou nem aí se vocês não querem estudar. Isso é triste, né? Porque a pessoa tem uma missão, é ela que forma a base da sociedade, né? Porque os médicos, os advogados, os bibliotecários e tantas outras profissões, eles precisam ter a base que o professor dá. Lá nas letras iniciais, deveria ser uma profissão mais valorizada do nosso país, mas pela ignorância dos nossos comandantes, não é vista dessa forma. Nós vemos países como a Finlândia, em que o professor ganha mais do que o engenheiro. Todas as crianças querem ser professor, porque é uma das profissões mais respeitadas daquele país. Nós temos ali a figura do nosso Allan Kardec, a figura da mãe. A mãe é uma missionária. As mães são missionárias. E os pais que fazem papéis de mães também são missionários. E os pais que são pais verdadeiramente são missionários. Têm a missão de receber esses espíritos que muitas vezes são as nossas vítimas do passado, que são colocadas ali pela misericórdia divina, de novo no nosso contato, pela consanguinidade, e tem essa missão de abraçar, de amar, de dar carinho, educação, amor. E quantos relegam isso, né? Já começam a negar na própria gravidez, né? E às vezes é um espírito muito querido que está sendo gerado ali dentro e a pessoa não tem noção disso. E vai ser aquele espírito que vai dar a mão para essa pessoa no futuro. Nós temos ali a figura, o Nick ali, a foto do Nick. Mahatma Gandhi foi um dos maiores missionários já descidos na Terra. Conseguiu tirar a Índia do jugo inglês sem dar um tiro sequer. E morreu assassinado por um tiro. Martin Luther King
e tantos outros que passaram pelo planeta Terra. A nossa querida Madre Teresa de Calcutá, que recolhia os Dalits, lá da Índia, os miseráveis, aqueles que nasceram nas castas inferiores da sociedade, que lá na Índia é assim. Se você é um Dalit, quem lembra daquela novela, né, A Caminho das Índias, né? Ali tinha uma explicação, né, muito contundente sobre isso. Se você é um Dalit, você vai morrer Dalit. Você não vai ter oportunidade nenhuma naquela sociedade, porque ali é divisão por castas. Então, essas pessoas, quando ficavam idosas, elas morriam de tuberculose, jogadas no asfalto, jogadas no barro, apodreciam vivas ali. E a nossa querida Madre Teresa de Calcutá, ela criou uma missão da boa morte. Então, ela recolhia esses irmãos para que eles tivessem dignidade no momento da sua morte. Que eles não morressem como animais, como qualquer ser inferior na criação. Como eles são seres inteligentes, vão dar dignidade a esses irmãos. E ela recolhia todos esses miseráveis e eles faziam a sua passagem nas obras que ela criou, assim como na época de Jesus, nos Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver na Casa do Caminho que os apóstolos de Jesus também recolhiam aqueles miseráveis que morriam nas ruas, e eles morriam ali dentro com todo carinho, com todo amor, e muitos se convertiam ao cristianismo no momento da sua passagem. É uma missão também. E às vezes a gente acha que não está fazendo nada, né? No momento que eu passo na rua e vejo um irmão ali morrendo de fome, estendendo a mão, e eu consigo ajudá-lo, ok. Se eu não conseguir ajudá-lo, como é que eu ajudo? Orando por ele, para que uma outra pessoa venha, que tem uma possibilidade maior do que a minha, ou até uma instituição, e recolha esse irmão. É caridade também, é a caridade moral que nós devemos ter. Então, esses são só alguns exemplos. A lista é imensa, graças a Deus, né? Que a lista é imensa. E além de tudo, nosso Senhor Jesus Cristo, né? O homem considerado a maior luz que já desceu a esse planeta, o governador espiritual do planeta Terra, Jesus, que está sempre conosco. E o nosso querido Divaldo Franco, no Congresso Espírita que houve lá na França, lá nos idos de 2010, se não me falha a memória, ele disse que naquele momento que é anunciado o processo de transição planetária, em que Bezerra de Menezes afirma que naquele momento o mundo de provas e expiações estava entrando na transição para o mundo de regeneração, que Jesus havia se aproximado mais do planeta. Então a gente observa, né? A gente observa isso muito na época de Natal, em que os corações das pessoas ficam mais sensíveis à dor do próximo. Vocês acham que Jesus está sempre do nosso lado, evidentemente, mas naquele momento, todos os pensamentos unidos, a gente consegue se aproximar mais dele. Porque ele está ali, na porta, só que a fechadura é por dentro. Quem abre a porta para o Cristo somos nós. E muitas vezes nós fechamos essa porta, e ele não consegue se aproximar. Os espíritos protetores, né? Olha o que os espíritos amigos nos dizem: cumpre junto a nós a missão de um pai junto ao filho, conduzindo ao caminho do bem. E eles ficam felizes quando eles dão aquela intuição positiva e nós seguimos. E aí a gente vê isso lá na questão 459, se não me falha a memória, se os espíritos influenciam em nossas vidas. E os venerandos missionários nos afirmam: mais do que imaginais. De tão ordinário são eles que vos conduzem. Então, temos aquela inspiração positiva e seguimos. Né? E para que a gente possa estar sintonizado com os espíritos protetores, qual deve ser a nossa conduta no dia a dia? Né? O que a gente faz de errado no dia a dia que afasta esses companheiros do nosso auxílio? Muitas coisas, né? A gente acorda de manhã e aí tem muita gente que tem aquela mania de ligar a televisão cedo, né? Aí bota aquele motivo: não, vou ligar a televisão, faz sinal para mim, tem 5 minutos aí? Tá bom. Eles dizem assim: vou ligar a televisão para ver como é que está o engarrafamento, né? E aí vai lá, liga a televisão, você vira o controle remoto. Olha eu fazendo o gesto daquela televisão telefônica que você tinha que ir lá e virar o botão. Você vai no controle e aperta o botão, já sai sangue ali do controle, porque é só desgraça de manhã.
E aí você absorve essa desgraça. As notícias negativas. Aconteceu um assassinato em tal lugar. Se a gente pegar o número de assassinatos e dividir pela população, o índice é lá embaixo, mas a gente acha que está em guerra. E a gente vai vibrando nessa negatividade. Já saio nervoso de casa. Aí vou ao trabalho. Chego no trabalho nervoso, porque eu vi um monte de besteira. Se o meu trabalho ainda fica perto do complexo de comunidade, eu fico mais nervoso ainda. E aí na hora do almoço, o que eu faço? Vamos assistir a televisão. Então observe que é sempre na hora da alimentação. A gente está alimentando o corpo com proteínas, carboidratos, verduras, legumes, e alimentando o espírito com o quê? Com desgraças, com coisas negativas. E aí o que a gente está fazendo? Estamos saindo de uma frequência UHF para VHF. Só que o nosso protetor está em UHF. Eu estou indo para VHF. Como é que eu vou acessar o canal dele? Nunca. São frequências diferentes. Então, na hora de ir embora, eu vou tomar um cafezinho da tarde. Eu ligo a televisão na Copa. Lá tem empresa que tem televisão na Copa, o radinho, o celular, desgraça em cima de desgraça. Aí vou para casa, vou jantar. O que eu faço? Ligo a televisão também. Mais desgraça. Não contente, mas vou dormir tarde. Ligo lá no Jornal das 10. Mais desgraça ainda. Então a gente cria para o nosso espírito o quê? Uma crisálida de negatividade, tá? E a gente vê essa formação de casulo na nossa vida, as ideias, tudo. Eu não vou sair nem do portão de casa. Se eu ver alguém passando de moto, eu já me desespero. Antigamente, quando eu era criança, era o homem da Kombi que apanhava as criancinhas. Hoje, se você escuta o barulho de moto, você já fica nervoso. Por quê? São as notícias negativas. Não é que não existam, existem. Lamentamos pelo que nós estamos passando no nosso estado, pelo que nós estamos passando em São Gonçalo, por essa onda de violência, mas vamos vibrar ao contrário dessa onda, Vamos vibrar amor, paz em nossas orações. Pedimos que os espíritos responsáveis pela nossa cidade induzam os homens, as autoridades, para que possam criar mecanismos para que o mal não prospere como tem prosperado. Então isso também é uma ocupação positiva que a gente tem que fazer. Orar pela nossa cidade. Porque a gente só vê pessoas reclamando da cidade. Não, que São Gonçalo é isso, que São Gonçalo é aquilo, que São Gonçalo é aquilo outro, que só tem corrupto. E a gente está plasmando o que para a cidade? Violência, corrupção e políticos que não vão auxiliar a população. É isso que a gente está plasmando. No momento que eu mudo o meu pensamento, eu modifico, eu vou plasmando coisas positivas. Isso vai chegar até nós. E para a gente finalizar, as diversas denominações dos espíritos, eles podem se chamar de guia espiritual, espírito protetor, mentor, anjo da guarda, assim por diante. Mas todos eles estão ali para nos auxiliar, Como eu falei logo no início, a falência da missão, aí eu cito aí Fernão Dias Paz Leme, Napoleão Bonaparte, Kardec pergunta, se existe uma falência da missão, se esses espíritos podem falir, eles dizem, terá que retornar à tarefa, essa é a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então, se você vem com a missão e você falha com essa missão, você tem que voltar do começo. Você assumiu o compromisso, você vai ter que levar adiante, tá? E qual é a recompensa quando nós chegamos ao final de uma missão bem feita? A recompensa é o quê? É o nosso prêmio Nobel, que é a nossa evolução. Essa é a nossa recompensa, para que a gente possa reencarnar num mundo melhor, para que a gente possa reencarnar num país mais justo, mais próspero, Então, que Jesus nos abençoe, que nos dê forças, para que as nossas ocupações e as nossas missões possam ser cumpridas até o fim. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Muita paz, que Jesus nos abençoe.
Brasil sem criança chorando lá fora, feliz por viver, feliz por viver. Eu quero um Brasil onde as pessoas se amem de fato, vencendo as barreiras do seu próprio ser. Meu Brasil tem a tarefa que pode fazer o mundo inteiro sorrir, sem precisar se enganar pra viver. Por onde anda sua paz, já não consigo mais vê-la distante de você. Não consigo mais vê-la distante de você. Terra do cruzeiro, ó povo brasileiro, educa-te pra crescer. Nesta terra somos irmãos de caminhada, e cada passo nessa estrada é uma lição pra se aprender. Só assim o amor alçará o voo para abraçar as nações cansadas de guerras. Somos herdeiros do universo, e o que será deste verso se não existir amor?